Olá, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos até o momento, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Bárbara dos Santos, sou doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação na Unesp, campus de Rio Claro. Sou bolsista CAPES de doutorado. Também sou diretora de escola no município de Campinas. Sou artista visual, exerço também diferentes linguagens, possibilidades artísticas. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouco do trabalho que eu desenvolvi enquanto professora de artes no município de Limeira, interior de São Paulo, né? E que é um projeto que me dá bastante orgulho, porque foi um projeto premiado, né? Não só porque foi premiado, mas porque ele teve bastante repercussão no período que foi feito, e para mim também foi uma experiência muito importante de descobrir, né, novas possibilidades aí no horizonte, não é isso? Então, o trabalho se intitula Pedagogias do Vídeo, Cinemas, Fragmentos e Sonoridades. Então, esse trabalho ele tem como princípio a produção de cinemas e audiovisualidades na escola, né, tem sido um desafio importante, haja vista a organização do currículo, a estruturação do projeto pedagógico, e no ensino de arte, as pedagogias do vídeo, elas funcionam como etapas imprescindíveis nessa aquisição de conceitos, na apresentação dos artistas. Então, a gente fala dessa pedagogia do vídeo como algo importante e relevante, né? Então, como objetivo, seria, então, compartilhar essa amostra de vídeos que está dentro do Estúdio Coletivo, que é esse canal que eu tenho no YouTube, onde eu vou colocando as produções audiovisuais aí dos estudantes, né? Então, a metodologia de pesquisa, ela é de abordagem qualitativa, de cunho prático teórico, por meio de pesquisas bibliográficas, iconográficas, documental, discográfica. Então, a gente faz uma pesquisa ampla de repertório para trazer para os estudantes um pouco essa vivência, né, e um pouco como isso funciona na prática. Então, a gente propõe investigações, exercícios filmográficos, né, como o Minuto Lumière e o Plano Sequência, investigando como os estudantes entendem esses conceitos, como eles aprendem, de que forma isso é internalizado dentro de uma situação didática, por exemplo. Então, o trabalho com as pedagogias do vídeo, elas estão situadas nesse projeto que eu intitulo Um Retângulo na Mão e uma Ideia na Cabeça, Conexões entre som, entre imagem e som, que já passou por alguns festivais, participou de várias mostras, né? E que foi importante também nesse processo, como eu disse. Então, aqui a playlist, tá? Para depois vocês terem acesso aí a todo esse material. Então, a gente fala de pedagogias do vídeo, a gente fala também um pouco dessa relação de enquadramento, né, de percepção de elementos, de situações, né, quer dizer, como que os estudantes operam nesse grande campo de conhecimento, né? Ou seja, como o espaço e o tempo, ele é operado dentro de uma lógica que não atende a lógica lá do Cronos, né, do tempo cronometrado, né? Ele vai atender uma outra situação, né? E como é que os estudantes vão pensando sobre isso? Então, aqui a gente tem o primeiro, que é o Minuto Lumière, onde eles ficam com a câmera parada, né, 60 segundos, né, esse é o exercício, depois a gente tem o plano sequência, onde eles podem andar pela câmera, conhecer um pouco mais o espaço. Aí a gente trabalhou o Cine, né, Cine Iraci, que foi intitulado, que é falar um pouco dos cinemas, né, então a gente trabalhou aqui algumas percepções, foi esse exercício, ele é de uma beleza muito grande, né, tanto de frames, né, se a gente congelasse todos esses frames, mas também como uma discussão teórica importante, né, no campo das artes, que é essa relação aí de tempo, movimento, espaço, né, e quanto isso também potencializa
essa relação, né, que eles constroem, né, com o tempo e com esses diferentes modos de operar, né? Então, eu tenho aqui, a gente chega nas considerações finais, né, que é um trabalho que está vinculado dentro da ODS número 4, Educação de Qualidade, e ele tem o apoio da CAPES, né, no período ainda, eu ainda não era bolsista, mas agora apresentando novamente, ele passa a ter o apoio, tá? Aqui as referências finais, tá? Eu acabei não falando muito para vocês, acho que dá para eu só voltar aqui um pouquinho, para falar um pouco dessa experiência de construir um cinema dentro do YouTube, né? Que não era algo muito conhecido por eles, e aí a gente foi incentivando com que eles fossem produzindo esses vídeos. Então, o pouco da ideia da pedagogia do vídeo é possibilitar que esses estudantes produzam vídeos. E aí a gente não está falando de vídeos que vão atender a um certo critério, né? Não é esse o objetivo. Produzir esses vídeos, na verdade, é operar com a câmera em diferentes situações, né? Saber lidar com os imprevistos, né? Quer dizer, a câmera apareceu um elemento que não estava previsto, e como é que você vai lidar com isso, né? Então, operar com a câmera no sentido de lidar com as dificuldades, com os obstáculos, com aquilo que é colocado a princípio, né? E do modo estético, estésico, é perceber como essa contemplação vai sendo traçada, vai tendo aí uma linha de percepção dentro de todos esses horizontes, né? E de alguma forma esses horizontes eles vão sendo permeados, vão sendo trabalhados de um modo muito especial. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada.